Boa tarde às irmãs, boa tarde aos irmãos. Que a paz de Deus e Jesus envolva todos nós nesse momento. Sempre é motivo de satisfação nós retornarmos a essa casa que nos recebe com tanto carinho, com tanto atenção, com tanto amor. E nós nos esforçamos para retribuir essa atenção. Nós queremos hoje, humildemente, tentar transmitir aos irmãos esse tema que está no quadro, retribuir o mal com o bem. Nós sabemos que Jesus, quando esteve conosco, foi o exemplo vivo de todos esses sentimentos nobres que nós estamos à busca do aprendizado, na busca da exemplificação. Sabemos também que Deus se revela para a humanidade em 3 momentos bem definidos. O primeiro momento foi quando Moisés recebe as tábuas da lei. Naquela época era a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Era uma necessidade do momento em que assim o fosse para nos disciplinarmos. Nós ainda muito rebeldes que éramos, muito ignorantes, muito imperfeitos, não é que nós agora sejamos perfeitos, mas na época éramos ainda oriundo de uma primitividade muito intensa, muito próxima de nós. E precisávamos ter, para nos conduzir no relacionamento, algo forte. Então foi instituído a lei olho por olho, dente por dente. Pela espada fere, pela espada será ferido. E ainda hoje existe regiões do nosso planeta que é instituído ainda, que seguem essa orientação. A mulher adúltera é apedrejada, o ladrão corta-se uma mão, reincide, corta-se a outra. Ainda existe esse estágio de interpretação. Mas nós dizíamos que Deus se manifesta em 3 momentos para nós. E o primeiro momento de Moisés, que fica personificado em Moisés. O segundo momento, nós todos sabemos, e na abertura, na prece de abertura, o nosso irmão Hélio fazia referência a ele, nos trazendo nosso modelo e guia, que foi Cristo. E o que ele diz numa de suas falas, uma de suas colocações? Que ele não vem destruir a lei. Tanto é que os cristãos foram perseguidos, e Paulo de Tarso é um exemplo conhecido de todos nós, perseguiu os cristãos porque estavam divulgando um outro tipo de lei, na interpretação deles, que não era a lei do talião, não era a lei de Moisés. Mas Cristo diz, eu não vim destruir a lei, e sim dar-lhe cumprimento. E quando ele é questionado por um dos seus seguidores, qual o maior mandamento? Ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Então, essa questão do amor, ela é muito viva, muito presente em todos os momentos que Cristo se dirige a nós. E o terceiro momento em que Deus se revela para a humanidade é através da doutrina espírita. Nós espíritas não temos dúvida de que esse Consolador prometido, quando ele estava com os seus apóstolos, que ele faz referência, quando ele é questionado sobre a sua partida, ó Mestre, e como nós ficaremos abandonados? E ele diz, subirei a meu Pai, e a ele rogarei que enviará um Consolador, e esse permanecerá convosco e vos esclarecerá de tudo aquilo que vós não tendes condições de entender. E nós vimos que esse Consolador desembarca no nosso planeta em 1857, através da inteligência, da capacidade, do entendimento e da preparação
de Hipólito Dionysar Rivail, que depois passa a se chamar Allan Kardec. A doutrina dos espíritos. Não a doutrina de Kardec, porque ele foi apenas um instrumento. Tanto é que nós temos lá em Obras Póstumas relatos que ele, no momento de dúvida, de insegurança, ele não se sente capaz de abraçar essa tarefa, e os espíritos dizem a ele: os momentos são chegados. Se não for por ti, por outros será, mas tu arcarás pela desistência da oportunidade que é te dada. Então nós vimos que essa doutrina que vem nos consolar, porque nos esclarece, não tem propriedade. Não se personificou em homem nenhum, e sim numa falange de espíritos que vieram trazer, através da mediunidade, do intercâmbio entre o céu e a terra, entre o físico e o extrafísico, essa mensagem renovadora. E no trabalho de Kardec, ele divulga os primeiros passos da doutrina através do livro O Livro dos Espíritos, que fez agora em 18 de abril 157 anos, que é a parte científica da doutrina, onde nós temos 1019 perguntas, desculpe, a parte filosófica, onde nós temos 1019 perguntas com 1019 respostas, os questionamentos. E nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que todas as dúvidas que nós tivermos, nós vamos encontrar respostas nessa obra. E dela se derivam outras 4 obras. Mas com um significado moral muito elevado para todos nós, é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o qual trata todas as considerações do Mestre Jesus. Aquelas parábolas que ele nos falava na época, porque nós não tínhamos entendimento para o alcance para entendermos o que ele nos falava através de parábola. Se alguém vos bater na face direita, oferece à esquerda. Se alguém lhe convidar para caminhar 1000 passos, caminhe 2000 passos. Se alguém lhe pedir o casaco, lhe dê também a túnica. Eram colocações que nós tínhamos que sofrer essa incidência material para que nós pudéssemos entender. E a doutrina dos Espíritos veio através do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos encontrar os evangelistas se manifestando na Bíblia e em várias outras obras. Mas, especificamente, o Evangelho segundo o Espiritismo nos trata desse conceito moral que Jesus veio nos trazer. E dentre esses conceitos nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Imaginam nós, há 4.000, 6.000 anos, né, quando Moisés esteve conosco, nós amarmos os nossos inimigos. Vamos imaginar 2.000 anos, quando Jesus esteve conosco, nós amarmos os nossos inimigos. Vamos imaginar no início do século passado, nós entendermos amar os nossos inimigos. Vamos nos acorrer para agora, nós amarmos os nossos inimigos. Hoje, será que nós teremos condições de fazer um exercício mental de amar o inimigo? Então nós vamos, nesses breves tempos que nós vamos estar na tarde de hoje com os irmãos, recomendar que estudemos essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sei que 20, 25 minutos nós não vamos conseguir esclarecê-lo, vamos talvez criar mais dúvidas nos irmãos, mas a gente sugere que estude. O capítulo 12, são 16 itens que trata especificamente
dessa passagem. Amai os vossos inimigos. Lá os irmãos vão encontrar pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. Vamos encontrar as instruções dos Espíritos, onde que eles vão falar da vingança, do ódio e do duelo. Esse duelo titânico que nós fizemos todos os dias, armados com uma armadura de revolta, de agressividade, e às vezes exteriorizamos ou nos martirizamos interiormente. Então vamos conversar com os irmãos sobre isso. Retribuir o mal com o bem. E daí nós vamos encontrar no Evangelho capítulo 12, essa introdução. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. É uma colocação ampla, né? Amar os nossos inimigos. No primeiro momento nós não deveríamos ter inimigo, mas às vezes nós dizemos assim: mas eu consegui um inimigo gratuito, e nós não sabemos por que uma pessoa não gosta de nós ou procura nos atingir com alguma coisa. Então nós vamos fazer esse passeio, né? Bem resumido, bem limitado, como é o limitado expositor, né? Mas como nós temos a condição de amar o nosso inimigo, retribuir aquele mal que nos é feito pelo bem, se nós não exercitarmos o perdão? Podemos amar alguém odiando-o? Ou querendo se vingar? Ou rejeitando? Se sentindo mal ao seu lado? O que é o amor? Nós já nos perguntamos como é que é amar? Amar é essa troca de energia carnal que os casais normalmente se fazem? Ou é aquela simpatia, aquela energia que nós tocamos um com o outro? No tocar o olho. E daí nós colocamos sempre que o amor deve ser com sexos diferentes, né? Mas eu não posso... O que eu sinto pelo meu pai? Pelo meu filho? O que uma mãe sente pela filha? Não é amor? Então é esse tipo de amor que nós estamos falando, que Jesus quis nos orientar. Não é esse amor material, não é esse prazer carnal que nós confundimos com amor. Então, para que nós tenhamos condições de pagar o mal com o bem, nós precisamos perdoar. E vamos aprender a perdoar? Será que nós conseguimos em 10 minutos? O que vocês acham? Provavelmente nós não vamos aprender, mas nós vamos saber como e por que perdoar. O que é perdoar? Perdoar é esquecer o mal que nos fizeram. Ah, mas é difícil. Como é difícil? Se fosse fácil, nós aqui não estaríamos. Com certeza, se nós já tivéssemos, e nós vamos chegar a esse estágio, nós vamos passar por esse estágio, de esquecer o mal que nos fizeram. Nós até podemos dizer assim: eu esqueço, eu esqueci, mas vê lá do outro lado da calçada, da rua, aquela pessoa que nos prejudicou, mas ele está vivo ainda, mas como ele está bem, nem começamos a conjecturar coisas negativas que deveriam ter acontecido com aquele nosso irmão. Nós não esquecemos. A gente acomoda no fundo nossos sentimentos, mas só tem um contato, uma notícia, que alguém que
que nos prejudicou, ascendeu numa situação financeira ou melhorou de vida, que a gente dá aquela trimelico no coração, né? Relembrar o fato aumenta a nossa ferida. Quando nós botamos os olhos nele e o que ele sentiu? Aquele que nos ofendeu, nos fez o mal. Ele sentiu alguma coisa? Não. Agora, quem sentiu? Eu. Aquele meu metabolismo se alterou, já derramei uma adrenalina violenta, já minha circulação já veio um amargor na boca, já senti. Então quem sentiu foi eu. Como é que eu posso querer o bem para mim se eu gero todo esse processo de animosidade dentro de mim? Então, relembrar o fato, a nossa ferida se amplia. Às vezes ela já está até com uma casquinha, né? A ferida está lá, cicatrizando. Vamos lá. Mexemos. Não é assim? Não deveria ser, né? O apego à ofensa propicia ao ofendido a oportunidade de carregar sozinho a chaga que a ela se constitui. Então eu fico apegado, fico com aquele sentimento, aquela dor intensa, aquela mágoa, fico carregando aquele peso nas minhas costas. E quem me prejudicou leva uma vida diferente. Eu estou amargurado, sofrendo, carregando sozinho. Por que a gente coloca isso? Porque se eu perdoar, eu deixo esse fardo. Ah, mas ele fez demais para mim. Não tinha motivo para me fazer isso. Aparentemente, né? E daí quando nós dissermos assim, mas quem sabe tu toma a iniciativa, vai lá e pede perdão. Meu Deus do céu, mas foi ele que me... Como eu vou pedir perdão, mas não pede perdão pelo momento atual, pede perdão pelo passado. Porque se nós estamos sendo ofendidos hoje, é porque nós ofendemos ontem. Isso é a lei de ação e reação. Mas eu não me lembro, que bom que eu não me lembro. Se eu me lembrasse, seria mais sofrido ainda. Então nós podemos dizer que perdoar é bom para quem perdoa. Por quê? Porque eu me alivio daquele fardo. Desobstrua meus sentimentos. Despacho aquela mágoa. Alivia a minha dor. Obscurece o meu orgulho. Vence o meu egoísmo. Vê quanta coisa boa acontece quando a gente perdoa. E nós nos comprometemos, todos nós sabemos orar o Pai Nosso, né? Sabemos, né? Então, quando nós oramos, nós dissemos lá num determinado ponto do Pai Nosso, perdoa as nossas faltas, de acordo como nós perdoamos a quem nos magoou. Olha, gente, nós estamos às vezes de joelho postado, de mão junta, fazendo essa oração. Com quem é que nós estamos conversando? Com Deus. Então eu estou dizendo para Ele me perdoar de acordo como eu perdoo quem me tem ofendido. E eu faço. Ah, mas eu me lembro disso só quando eu rezo. Então, antes de rezar, nós vamos orar. Rezar é repetir. Orar é botar sentimento naquilo que nós dissermos. Reza e oração têm diferenças. E quando nós colocamos sentimento, nós crescemos. Então, quando nós vamos orar o Pai Nosso, nós vamos ver que lá começa já nos dizendo que todos nós somos irmãos, né? Porque Ele não diz, Pai de vocês,
pai do Flávio, pai do Mateus, não. Pai nosso. Então ali ele já nos chama a responsabilidade da convivência. Então, perdoar é bom para nós que perdoamos. É fácil? Com certeza não é fácil. Senão ele não precisava ter vindo, nos exemplificado. Qual o maior exemplo do perdão? Quem é que foi que deu? Foi o mestre, né? Quando estava lá na cruz, pregado à cruz, no último suspiro, o que ele diz? Olhe bem que ele não se ofendeu. Ele mostrou um sentimento de humildade intensa. Porque se ele fosse se sentisse ofendido, ele dizia, eu perdoo aos meus irmãos ofensores. Mas o que ele diz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque ele não se sentiu ofendido, ele não se sentiu agredido. Ele pediu que Deus perdoasse aqueles que estavam lhe agredindo. Amar os inimigos. Nossa Senhora, né? Perdoar, tudo bem. Agora amar. Nós conseguimos amar? Precisamos. Amar os inimigos, agora nós temos que também esclarecer algumas coisas, né? Porque às vezes nós podemos confundir, no afã de querer aprender todo esse exercício do perdão, do amor, nós nos submetermos a algumas situações não muito condizentes com a nossa realidade, né? Então nós vamos ver que amar os inimigos não é depositar confiança. Pô, eu não posso depositar mais confiança à chave do meu cofre a quem me roubou, né? Não posso depositar confiança a alguém que botou veneno na minha comida. Não posso. E não vou manter a mesma ternura que eu tenho para aqueles que me amam do que com aquele que me odeia. Porque a gente perdoar não quer dizer que a animosidade se extinguiu. Aquele irmão pode continuar nos odiando, mas é problema dele. Quando eu levo um presente para o Mateus e ele não quer, com quem é que fica o presente? Fica comigo. Se eu levo perdão para o Mateus, ele não aceita o meu perdão, o perdão fica comigo. Ele vai remoer a dor dele. Então, mas eu não vou mais sentir essa amizade, esse companheirismo que a gente sentia antes. E o inverso também é necessário, né? Eu estou tomando por exemplo, me desculpo, mas só para a gente se situar dentro de um contexto evangélico. Então nós temos que ter esse cuidado, essa preocupação de não nos culparmos por não ter esse sentimento. Ainda não temos esse sentimento. Mas amar os inimigos é não guardar ódio. Perdoar nós já vimos. Não opor-se à reconciliação. Eu perdoo, mas não quero mais vê-lo na minha frente. Houve perdão? Não. Se ele vem por um lado da calçada, eu vou por outro. Se ele embarca no ônibus, eu desembarco na próxima parada. Não. Isso não é amar os inimigos. É dar oportunidade para que nós venhamos a nos reconciliar. Não prejudicá-lo. Desejar-lhe o bem. Porque às vezes nós, na condição de cristão, nós ainda queremos proteger o meio, né? Então, eu acho que o Mateus me fez alguma coisa, estou te tomando de exemplo de novo, Mateus. E eu acho que aquilo foi muito difícil para mim aceitar, me atingiu muito,
Daí eu chego para o seu Hélio e digo, olha, seu Hélio, o senhor se cuida, o Mateus é assim, assim, assim. Ou o seu Hélio é o superior ao Mateus, quer dar uma promoção. Seu Hélio não dá para ele porque ele é um cascador. Porque ele me fez isso, isso, isso. Não é assim. Então, amar os inimigos não é forçar para que não haja diferença entre eles e os amigos. Claro que vai haver. O meu coração não vai bater na mesma intensidade quando uma pessoa que me prejudicou com aquela que eu tenho harmonia. Mas é retribuir o mal com o bem, apesar de nos desejarem o mal. Sempre orar por ele. E a melhor maneira de nós nos reconciliarmos conosco mesmo perante a quem nos ofendeu é orarmos por eles. Orarmos, não rezarmos, orarmos com o sentimento de que eles se possa situar, possa vencer aquelas tendências inferiores. O amor aos inimigos e as fronteiras de observação. Os incrédulos, que não conhecem o que nós já conhecemos, vão pensar assim, no presente. Tudo ocorre no presente. A maldade dele é do presente, eu não mereço o que estou passando, é o presente, eu estou sendo injustiçado, é o presente. Agora, nós espíritas, vamos olhar o passado e o futuro. O que me acontece hoje, o presente, está relacionado ao meu passado. Passado distante, o passado próximo. Mas nós espíritas temos esse campo de observação. Puxa, nada é por acaso. Se o fulano me atingiu em algum momento, é porque provavelmente essa experiência servirá para a minha evolução. Porque eu lá no passado eu tenha feito semelhante coisa, ou muito mais. Porque então, se eu perdoá-lo agora, eu estou preparando a reconciliação do futuro. Vamos analisar a nossa convivência familiar. Quantos de nós temos dificuldade de relacionamento? Quantos de nós nos sentimos magoados, às vezes, por um comportamento de um filho, de uma esposa, de um esposo, de um cunhado, de uma nora, de um genro, de um sogro, de uma sogra? São todos conceitos de família. Porque estamos aqui. Estamos aqui, vivenciando aqui. Agora, a maneira como nós vivermos esse presente vai nos dar aquele futuro radiante ou escuro. Essa é a diferença de nós, espíritas, entendermos por que nós temos que perdoar. E vamos mais além, depois nós vamos ver no Evangelho os inimigos ocultos. Reconcilia-te enquanto estar a caminho, porque quando nós deixamos o corpo físico, fica mais fácil de eu perseguir o A, ou B, ou C. Então, por que nós vamos dar essa oportunidade? Vamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho. Então, para nós espíritas, é nítido, é cristalino, que nós não devemos levar desaforo para casa. Nós espíritas temos esse lema, não levamos desaforo para casa, porque não existe desaforo não deve existir desaforo para espírito. As ofensas que nos chegam é estímulo para a renovação, é estímulo para a interpretação. Então, nós temos uma convivência muito próxima com o Arci. Quem conhece o Arci é o nosso dirigente do Feliciano, pessoa atuante no meio espírita. E a gente diz assim, qualquer coisa que a gente... Você me desculpa? Eu não te desculpo. A gente, às vezes, quem não conhece, ele fica assim, olhando de canto. Porque tu não me fez nada para me desculpar. Quando nós chegarmos a esse estágio, nós não vamos levar desaforo para casa, né? Porque não vai existir desaforo. Então, nós espíritas temos a obrigação, o dever e o conhecimento para termos essa vigilância diária. Vamos atingi-la? Ainda não, talvez. Outros já atingiram, estamos a caminho. Mas é um processo que nos leva a
Então, encerrando, suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. É o que nós falamos, os reflexos de ontem estamos vivendo hoje. O reflexo de amanhã será o nosso maneira de viver hoje. E apresentar a outra face, encerrando, né? Deixar livre o campo aos maus. Não é deixar livre o campo aos maus. Estender o pescoço ao assassino. Interdição de toda defesa. Não é isso. Ah, porque ele me fez mal. Não. Nós temos que ver que nós somos responsáveis pela nossa existência. Deus quer nos fornecer, nos presenteou com um corpo, nós temos que manter esse corpo sadio. Então nós temos que ter autodefesa. Porque o instinto de conservação é inato em nós. Nós temos que ter esse cuidado. Ah, porque ele eu tenho que perdoar ele, eu vou viver sendo espancado. Ah, mas ela é minha esposa, ele é meu esposo, então eu vou viver sempre sendo espancado? Não, não basta nisso. Mas apresentar a outra face é condenação de toda vingança. Nós não podemos querer nos vingar. Puxa, coisa difícil é a vingança, entender a vingança, né? Não pagar o mal com o mal. Aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o nosso orgulho. Porque que diz ali, há mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. Quando nos diz uma palavra que nos ofende, ainda, nós não sentimos subir um calor assim, as nossas orelhas parece que ficam mais grossas, começamos a salivar, né? Agora nós acalmarmos isso aí, nós não somos mais vitoriosos. Quem é que nós estamos vencendo? A nós mesmos. Porque a partir do momento que eu me impulsiono contra esse irmão, eu estou sendo igual a ele. Então, a maior glória lhe advém de ser ofendido do que te ofender, de suportar pacientemente uma injustiça, do que praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinador, arruinar os outros. Allan Kardec nos deixa esse tempo. E eu deixo, isso aí os irmãos podem encontrar no Livro dos Espíritos, capítulo 5, Lei de Conservação, das perguntas 702 a 710. A gente gosta de colocar a origem de onde a gente buscou os trabalhos para orientar nossos irmãos a pesquisar. E concluindo o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, a vingança é pagar o bem com o mal. O nosso tema da tarde de hoje é pagar o mal com o bem. Então nós vamos concluir dizendo, a vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros. Olha só como está sendo referido lá no Sansão, que é o espírito que faz essa colocação, coloca costumes bárbaros. E nós queremos estar distantes da barbárie, né? Mas ainda temos sentimento de vingança, que tende a desaparecer entre os homens. Ele é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a vileza. Ato vil, vilão, são suas companheiras constantes. Na verdade, aquele que se abandona a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga de forma clara. Sempre cria os subterfúgios para se vingar. Que nós tenhamos podido, na tarde de hoje, trazer aos irmãos essa mensagem. Que para nós evoluirmos, nós só temos um caminho: amar. E para perdoar, nós temos que exercitar o amor. E o primeiro amor que nós temos que exercitar, amar a nós mesmos.
porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não me amo, eu não posso amar ninguém. Então, primeira coisa é nos exercitando em nos amarmos. E nos amar requer vigilância, determinação e muita oração. Que a paz de Deus nos mantenha alerta contra aos instintos nocivos nossos. Muita paz.